E o túmulo de Davi. Vamos deixar a Bíblia falar e não apenas a tradição? Aqui o que eu tenho arqueologicamente falando? Repito, isso aqui não é minha opinião, isso aqui é um consenso na arqueologia. Logo aqui atrás, você tem restos de muros, do ângulo que o celular está, não vai dar para ver, mas restos de muros que são da época de Neemias. Então os muros da cidade da época de Neemias, eles passavam todos aqui por baixo e vinham por aqui, tá certo? Toda essa área aqui era murada. E logo aqui, bem onde eu estou, aqui nesse lado onde eu estou aqui, atrás de mim eu tenho duas construções grandes que são nada mais, nada menos que dois túmulos. Está vendo essa caverna aqui? São túmulos. Vem aqui comigo, só cuidado para não cair aqui. Estou pedindo ajuda aqui para o cinegrafista aqui, só cuidado para não cair. Exatamente, agora aqui está mais fácil para ver. Olha. São dois túmulos. E esses túmulos são datados da época do primeiro templo, ou seja, da época da monarquia de Israel. Agora vamos deixar a Bíblia falar. Olha o que a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 2, versículo 11. Versículo 10. 1 Reis, capítulo 2, versículo 10. Se você tiver uma Bíblia, acompanhe comigo. 1 Reis 2, 10. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Na Bíblia existem duas cidades de Davi. A cidade de Belém, de onde Davi procedia, e a colina do Ofel, que foi depois chamada de cidade de Davi. O livro de 1 Samuel conta que Davi, quando dominou a fortaleza de Sião, ele ali transformou aquele lugar na cidade de Davi, que é o Ofel, que é essa parte aqui, e não o tradicional Monte Sião de hoje, tá bem? Então aqui era a cidade de Davi. E diz que Davi foi sepultado na cidade de Davi. Os judeus do tempo da Bíblia, eles não tinham o costume de criar sepulcros dentro da cidade. Os sepulcros sempre eram do lado de fora da cidade, nunca dentro dela. Então, se Davi foi sepultado dentro da cidade, foi uma situação atípica, foi uma situação especial. E o que eu tenho aqui? Dois sepulcros. Dois sepulcros. Então, não há muitos túmulos aqui dentro para eu poder falar, olha, é difícil dizer qual era de Davi. A chance desses sepulcros serem os de Davi é muito grande, porque nós só temos esses dois sepulcros dentro do perímetro interno da cidade. Mas tem uma passagem que eu queria ler para vocês. Abre agora de novo sua Bíblia aí comigo, se você tiver uma Bíblia aí perto, no livro de Neemias, capítulo 3, versículo 16. Vou ler aqui, Neemias 3,16. Quando fala que Neemias restaurou os muros da cidade, olha o que diz aqui. Depois dele, reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Betsur, até defronte dos sepulcros de Davi e até ao açude artificial e a casa dos heróis. Está falando como os muros foram reconstruídos. Eu falei que os muros que vinham de lá são da época de Neemias, reconstrução de Neemias. E a Bíblia fala que Neemias veio reconstruindo os muros até onde? Vou ler de novo para você. Neemias reconstruiu os muros até de frente aos túmulos de Davi e até ao açude artificial. Logo ali atrás, justamente ali atrás, tem algumas pessoas conversando lá, você vai poder ver. Se nós descermos aqui, sabe o que você tem? A piscina de Siloé, que era o açude artificial que recebia as águas do Gihom. Então nós temos o açude artificial lá embaixo, construído na época de Ezequias. Você tem túmulos aqui e você tem os muros de Neemias aqui atrás. Então, na minha opinião, do ponto de vista arqueológico, aqui seria o túmulo onde foi sepultado o rei Davi. Está vazio hoje. Os restos de Davi desapareceram por aí. Mas o túmulo do descendente de Davi, que eu não sei direito onde ficava, em algum lugar aqui de Jerusalém, há duas possibilidades, mas eu não posso afirmar qual delas. O túmulo de Jesus, o descendente de Davi, também ficou vazio. Mas não porque os seus restos mortais desapareceram, é porque ele ressuscitou. E aquele filho de Davi que ressuscitou é o que nos garante a vida eterna. E toda essa história contada do Gênesis a Apocalipse, a história de Davi, de Jesus e de toda a sorte do povo de Deus, é a história da redenção. Uma história que não é baseada no mito, uma história que não é lendária, mas uma história que possui fatos.
que comprovam a sua veracidade e que isso possa transformar a sua vida hoje e sempre. Não esqueça de acionar o sininho de notificações, dar o seu like e divulgar para os seus amigos essa mensagem aqui do Rodrigo Silva Arqueologia. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.